Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e agora a gente vai fazer uma mesa redonda para discutir sobre sanidade, insanidade e ocultismo. Até quando você conversa com gnomos e os gnomos respondem para você? Qual é o limite de você evocar os anjos e escutar o que eles estão falando? Onde está a linha sutil que separa a esquizofrenia da mediunidade? Então, hoje a gente vai trazer umas conversas de boteco, vamos passar umas experiências, vamos falar algumas coisas. Quem vai tocar hoje é o André Correia. Mas antes da gente começar a brincadeira, deixa eu apresentar a galera que está hoje aqui. Do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Rodrigo Elutarque, que eu não... Eu achei que eu não tinha te liberado. Pode falar. Tá. Não, eu estava pensando que quando você parou, que minha conexão ia cair de novo, porque a minha internet tá daquele naipe. Mas esse tema é bem complexo. É bem complexo mesmo. Vamos ver no que vai sair esse boteco. Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Rapaz, hoje é um tema importante para a gente discutir aqui, porque isso daqui está ligado a todo mundo que tem o pezinho no ocultismo. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Afinal de contas, se o universo é mental, nada mais normal do que a gente prestar atenção nos nossos pensamentos e sentimentos, né? Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está no Brasil. Quando a gente estiver vendo tarde isso no YouTube. Eu acho fundamental a pessoa procurar terapia, porque se você está achando que você vai resolver seus problemas tudo com magia, já começa por aí o problema. E trazendo para a bagunça e que levantou o tema da vez, André Correia do Conexão Pagã. Saudações, seres humanos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que é a primeira vez que eu fiz essa divisão entre fé e espiritualidade foi quando eu ouvi o Fox Mulder falando, quando você conversa com Deus é fé, mas quando Deus conversa com você é esquizofrenia. E isso já me chamou muito a atenção e me colocou ali o divisor de água. Por isso que esse tema, quando surgiu, né, a gente conversando, trocando figurinha, eu e o Robson, inclusive, eu achei que seria legal a gente trocar ideia sobre isso. Até onde que a magia ela é um caminho para a gente se conectar com a saúde mental também, com o sagrado, o quanto que ela nos faz bem e a partir de que momento que ela se torna uma muleta porque a nossa consciência começou a ficar manca, né? Onde ela tira a nossa autonomia e ela se torna um problema na nossa vida. E um outro caminho também, uma pessoa com questões emocionais ou mentais ou cognitivos e tudo mais, qual é a dificuldade que essa pessoa, quais são os problemas que essa pessoa pode ter na hora de praticar magia? Eu acho esse um tema interessante para a gente tomar alguma coisa aqui no boteco e conversar a respeito. Oh, maravilha. Então, eu acho que se você é o terapeuta, acho que o ideal seria você começar a lançar as perguntas e a Brava e a gente vai comentando, né? Contar uns causos. Eu, assim, já vou lançar a primeira pergunta. Qual que é a diferença de um esquizofrênico para um médium? Para um médium que está ali escutando o espírito. Boa pergunta. Cara, precisaria fazer uma análise muito cuidadosa, porque o esquizofrênico, vamos entender que o esquizofrênico é aquele que não consegue, vou falar de uma forma bem simples, se conectar com a realidade externa. Ele distorce a realidade externa e toda a informação que ele acredita que ele capta, ela vem de forma distorcida. Então ele se relaciona com uma realidade que não existe, né? Que acontece somente na cabeça dele. E um médium, se a gente for falar, é uma pessoa que está intermediando uma conversa entre um espírito, por isso ele é médium, ele está no meio do caminho, ele é a torneira, né? Os espíritos, a espiritualidade é a caixa d'água, ele é a torneira e as pessoas estão recebendo as informações, a água ali.
A grande questão é que o médium ele conversa talvez somente com as ideias dele, ele fantasia, ele vai conversar com instâncias da mente dele adoecidas, patológicas, não só com o inconsciente dele, né? Ele vai conversar com fantasias, com distorções da realidade dele e vai trazer isso para aquelas pessoas. Isso é um problema porque o esquizofrênico ele acredita piamente de que aquela realidade distorcida, adoecida, é verdade. Então, ele conversa com pessoas, ele fragmenta a realidade dele ali em várias personalidades, por exemplo. É difícil ter mais de... Né, que nem no filme Fragmentado, você tem umas dezenas, centenas, sei lá, de personalidade, mas você conversa, você separa essas realidades e você traz pontos de vista diferentes. O médium, não. Né? O médium, ele, de fato, ele faz esse canal. Mas uma outra coisa, né, que aí por experiência. Eita. Tá dando pau na câmera? Falou no médium, olha o poltergeist agindo. Ó. Eita, deu medo, hein? É os Illuminati. Se começar a chiar, eu botar... Vai falando dos fantasmas aí. Né? Eu vou começar a chiar, eu ponho as duas mãos na câmera se você sugar. Caroline, é você, Caroline. E aí o médium ele faz esse canal. Mas, por observação, né, quando você está num centro espírita, quando você está observando, você percebe que alguns médiums eles trazem comunicações sempre muito semelhantes. E às vezes, quando você conhece mais a fundo aquele médium, desculpa, você percebe que aquilo é uma manifestação do inconsciente. Será que aquela pessoa não está usando a mediunidade dela como catarse? Será que ela não está expressando simplesmente, ela está deixando vazar o inconsciente ali e expressando o que ela pensa e o que ela sente de uma forma terapêutica? É difícil fazer essa separação. Talvez somente se você colocar numa clínica, se você, né, tornar o ambiente estéril, se você fizer um acompanhamento, você vai conseguir fazer essa separação. A gente teve... Oi, pode falar, Paulo. Não, eu ia fazer só um comentário a respeito disso, que você está fazendo essa sua análise baseada do ponto de vista da psicologia. Sim. Não é? Então, você está usando parâmetros, em tese, materialistas para estabelecer essa diferenciação. Porque se a gente fosse perguntar isso para um religioso, ele abordaria de uma outra forma, obviamente. Exatamente. Porque o viés dele é outro e ele iria dar uma outra explicação. Tanto que existe, né, o ponto de vista... eu vou falar da minha experiência, não tenho como ir além disso. Uma análise espírita, kardecista, sobre as manifestações, sobre o sistema manicomial, por exemplo, as pessoas que estão dentro do manicômio são médios desequilibrados. Né? São pessoas que foram atormentadas por espíritos errantes, de baixa vibração, o pessoal ali do limbo, né? Que a pessoa não soube administrar e pode ter levado aquela pessoa à loucura. Então, você tem os dois pontos de vista brigando. Né? E eu arrisco dizer que a psicologia, ela é tão... É perigoso o que eu vou falar, talvez eu dê até um tiro no pé. Ela é tão válida quanto o espiritismo. Porque são abordagens diferentes que trazem resultados semelhantes dependendo da crença que você coloca. Um paciente sem crença na terapia não traz resultado. Mas um paciente com crença no espiritismo, que frequenta um centro e que absorve aquilo de uma forma terapêutica, e eu estou falando de terapêutica aqui de forma que te traz cura, que te promove qualidade de vida e bem-estar, talvez um centro espírita seja muito mais produtivo, mais eficaz do que uma terapia. Né? Então, você encontra melhor nos dois ambientes, dependendo do que você está buscando, autoconhecimento ou simplesmente alívio. Uma das coisas que eu sempre, desde o comecinho, que eu sou fascinado por o fenômeno de incorporação, era justamente ver se os caras estavam incorporando, eles eram alguma coisa real ou se eram nego doido, né? Que geralmente eu traçava dois parâmetros. O primeiro passo era, cara, como é que você traz um ateu materialista para dentro de um terreiro e o cara não acha que aquilo ali é tudo engodo, né? E aí eu passava, a primeira parte era, você tinha que ter um cara que era conhecido, tipo, sei lá, um cara que é o Paulo Jacobina ou Ulisses. E aí a gente vai no terreiro e o cara incorpora, né? O cara não tem nenhum motivo para te enganar, nenhum motivo para te sacanear. O cara é possuído e você conversa com a pessoa e vê que realmente é uma outra consciência que está ali.
Aí eu falava, beleza, a gente já passou da parte 1. Tipo, não é um circo. Não sou nego fantasiado, o cara não tá fingindo. É algum problema mental. E aí era só convívio, né, cara? Porque você perceber que aquela entidade realmente é uma entidade diferente da pessoa, né? Uma outra persona que está ali, com maneirismo diferente, com vocabulário diferente, com gramática diferente, com movimento de corpo diferente, com conhecimentos diferentes, com a maneira de enxergar o mundo, né? E isso, é claro, você consegue com anos, né, de convívio. Mas é um negócio que eu sempre achei fascinante e fabuloso nesse ponto de fazer essa distinção clara, né? Entre, porra, o que é o maluco, o que é o... E principalmente porque eu sempre fui um tapado, eu sempre fui muito travado. E eu, como médium, eu sou aqueles médiums de apagar. É tipo, eu tô num Ford Voodoo e tá conversando e, de repente, o Loá cospe o negócio na minha cara, eu apago, acordo e, de repente, eu tô sentado cheio de rum, com meia garrafa de rum na mão, rindo, e eu não sei o que aconteceu. E passou-se 1 hora ali, cara. E o Guedê fez a farra no meu corpo. Então, são umas coisas muito doidas que acontecem. Ou incorporação por Exu Caveira, ou uma época que a gente fez o lançamento do tarô, e eu incorporei... eu apaguei. Eu só me lembro de ter, no final, falado, o que aconteceu? Já foi, né? Começou agora. E isso dá uma dúvida. Então, eu acredito que a galera que assiste a gente, principalmente quem tem mediunidade, ele sempre fica naquela dúvida e fala assim, pô, eu tô louco ou eu não tô louco? A Pri me lembrou agora, uma vez que eu, no cemitério, fazendo as entregas e tal, que eu apaguei, e depois ele já começou, a gente vai fazer a entrega ou não? Daí ela falou, não, já foi, cara. Já desceu Exu, você já fez entrega, você já dançou, você já incorporou Exu Mirim, você já comeu fígado cru com licor de menta, você já dançou de pombo, você já fez o capeta. Eu falei, caralho, mano. E você tem zero de recordação, né? Então você fica nessas dúvidas. Então, uma das coisas que eu achei, eu dediquei minha vida a estudar essas coisas, é pelo fascínio que essa divisão entre a sanidade e o espiritual traz, né? Mas é legal ver esse questionamento. Eu acho que é saudável ter esse questionamento, pelo menos em alguns momentos do desenvolvimento. Porque senão você vira uma peneira que é só o aro, sabe? Tudo passa. É legal você ter um crivo ali, você se testar a cada momento. Primeiro porque eu não sei o que está acontecendo, e num segundo momento, mais para frente, fazer essa reavaliação. Será que eu afrouxei? Será que tudo que vem eu aceito? Ou será que eu ainda tenho um critério, uma qualidade no trabalho que eu faço? Porque a gente pode condicionar o cérebro também, né? Eu falo, num centro espírita, será que alguém, não sei se vocês conhecem o que é uma caixa de Skinner, né? O condicionamento do rato, né? O rato chega perto da barrinha, né? Você libera a gotinha de água, ele aprende que quando ele encostar na barrinha, libera água. Aí você vai condicionando, ele pressiona a barrinha 3 vezes e libera uma água. Depois você acende e apaga a luz para ele entender. Então você condiciona o seu cérebro que, dependendo da situação, você emite determinado comportamento. Eu fico pensando, centro espírita, será que só colocar uma luz azul ou vermelha? Será que só a mecânica de você apagar a luz, fazer a prece, acender uma luz azul e sentar todo mundo em volta da mesa não te condiciona a entrar nesse comportamento? E se em algum momento não for espírito? E se é só o seu cérebro? Por isso que eu acho que em algum momento você tem que fazer uma avaliação disso, né? E quando acontece as primeiras vezes, ou quando você apaga totalmente, eu acho que eu comentei aqui, na primeira vez que eu falei no Mayhem, eu teve um período de abandono da bruxaria, por descrença, que eu falava, eu sei a capacidade do meu cérebro de criar essas coisas. Eu sei o quanto disso daqui pode estar sendo inventado. E se isso daqui for só coisa da minha cabeça? E se esse fenômeno que aconteceu em determinado momento for só minha imaginação? Será que eu vi mesmo? Será que eu conversei com alguém? Eu comecei a pirar. Tanto que eu fui conversar com professoras na época. Tal. Eu falei, e aí? Né? O que eu faço agora? Psicologia... Oi, fala, Paulo. Não, um ponto dentro disso também que eu acho interessante, desculpa cortar os outros colegas que estão na fila, mas só fazendo um ponto sobre isso. Eu passei por isso quando eu entrei numa sociedade espiritualista, né? Eu fui fazer o desenvolvimento para incorporar, por exemplo. Eu falei, não vou incorporar, não vou fazer nada
nada do gênero. E aí eu comecei a fazer um teste em relação a mim, por exemplo, porque tem um momento certo que você vai fazer vamos colocar entre aspas, a puxada para vir a entidade para falar alguma coisa. E eu ficava mentalmente cantando na minha cabeça, justamente para não ter a possibilidade de criar qualquer coisa minha. Eu focava a minha mente em outras coisas, geralmente uma música, prestava atenção, tudo mais. E aí, quando vinha o momento eu parava de cantar, a história explodia na minha cabeça como se ela já tivesse toda pronta. É claro que eu sei que, por exemplo, tem muita gente que não faz isso, muita gente acaba se condicionando de fato. E isso, como você comentou, a gente vai encontrar em centros espíritas ou espiritualistas por aí, muita gente que acaba sendo condicionada a agir de determinadas formas e que, na verdade, não está desenvolvendo mediunidade. Mas, Sim. aparentemente, é possível ter a mediunidade, pelo menos. Eu sempre, quando vou tentar fazer incorporar, eu faço análise, eu faço uma série de coisas para saber, é meu mesmo? Não é? Será que é uma faceta minha que eu desconheço? Eu sempre questiono, depois eu tenho um caderninho onde eu anoto alguns casos desses, justamente para poder averiguar também. O primeiro episódio de incorporação, quem me treinou no começo foi meu sogro, que era pai de santo e xamã, né? Antes de eu ir para o grupo espírita, inclusive. O primeiro episódio eu estava numa festa, não lembro se foi Natal, Ano Novo, não sei. E eu sempre fui mais isolado, eu sempre fui mais na minha, mais quieto. E eu estava a gente estava no, sei lá, 17º andar, alguma coisa assim. E eu estava num cantinho, olhando, eu sempre gostei de olhar a paisagem, eu estava olhando para fora. Ele chegou, você tá bem? Eu falei, eu tô. Aí ele falou, posso rezar para você? Eu falei, pode. Eu pensei que ele ia rezar à noite, quando ele fosse dormir, no dia seguinte, sei lá. Ele falou, então vem comigo. Aí ele chamou a Thaís, que frequentava um centro. A Thaís também tem um pezinho na Umbanda, né, minha esposa. E a outra filha dela, que também é a irmã da Thaís, que é a Cambô, no centro. E foi num quarto, a gente foi no quarto, ó, tô indo ali e tal, casa do irmão dele. Ele me sentou na cama, ele falou assim, eu vou começar a rezar, você me fala o que você está sentindo. Eu não lembro dele começando a rezar. Eu lembro dele falando alguma coisa, eu apaguei, simplesmente apaguei, acordei depois, a Thaís falou assim, caramba, hein? O que foi? Né? Te ameaçou, falou que ia te matar, que ia te jogar do prédio, não sei. Eu falei, nossa, né? Meus amigos padrão, né? E assim, aquilo foi a primeira vez, e eu não sabia o que estava acontecendo. A partir dali, a gente foi conversando, ele tinha um sítio muito legal, onde no meio da mata ele tinha um congá. E quando ele ficava muito tempo no sítio, ele ia para esse congá para rezar, para meditar, e ele me levou lá e me explicou um monte de coisa, a gente ficava horas conversando ali. E foi ali que eu comecei a entrar em contato com alguma coisa e entender que aquela sensação que estava vindo de perda de controle podia ser filtrada, poderia ser equilibrada. Então, quando vinha, calma, respira, entende o que está acontecendo. Né? Foca, tenta imaginar a imagem da pessoa, como que ela é, como que você sente energia no corpo. Até que teve um dia que ele falou assim, vamos comigo? Eu falei, peraí que eu já volto. Né? Eu tenho deficiência num pé, e eu tinha que andar no meio da mata, eu peguei uma bengala, eu tava maluco, sem querer, o cérebro programado, totalmente desprogramado. Eu tava de uma calça branca, eu não sou um bandista, nunca tive relação nenhuma com banda. Eu tava de calça branca, bengala, um chapéu de palha que eu peguei deles lá, falei, tá muito calor, tá? Vou botar um chapéu de palha no caminho. Eu cheguei lá, eu já tava com dor nas costas, eu tava na posição, já pronto pro negócio. E eu não sei, eu nunca incorporei, a primeira vez que eu incorporei conscientemente a vontade deliberada, assim, foi um preto velho. E a primeira coisa que ele falou foi, eu tô vindo para ajudar esse menino a treinar, porque ele não vai trabalhar em casa de santo. Mas ele precisa aprender. Eu não sabia, eu não sei eu não sabia até aquele momento o trejeito de um preto velho. Eu sabia de documentário e tal, né? Tinha ido uma vez ou outra, mas meu cérebro, eu filtrava, eu falei assim, eu já vi como é. E se eu estiver imitando? E se eu estiver fingindo? Né? Eu não deixava vir totalmente. E com o tempo fui desenvolvendo, com o tempo fui tentando elaborar isso. Até que o negócio deslanchou, foi para centro espírita e tal, e começou a ficar um pouco melhor. Mas o questionamento existe até hoje quando eu faço, como eu contei para vocês, o treinamento com tambor e máscara. Será que é ou será que eu ainda estou condicionando o cérebro? Vamos tirar a máscara para ver se eu consigo?
né? Vamos tirar o tambor, vamos pôr sua máscara, vamos acender sua vela. Eu vou fazendo experimento para ver até onde que o cérebro vai, até onde que a mente permite, até onde eu baixo a consciência. Vou tentando, vou testando. Teve um tempo atrás, veio um convidado que ele era um pesquisador sobre mediunidade aqui, ele era psicólogo também, e nós questionamos ele com relação a isso, né? Até onde é mediunidade e até onde é esquizofrenia, né? E ele falou assim, olha, eu vou falar algo com muito cuidado, não é bem assim, porque eu precisaria analisar para chegar a uma conclusão a respeito de qualquer coisa, mas de modo geral, tem alguns pontos. E eu lembro disso claramente. O primeiro ponto que ele colocou, que separa uma coisa da outra, é se aquele processo causa sofrimento para a pessoa. Que normalmente o esquizofrênico, ele sofre com aquilo, porque ele fica isolado de uma certa condição social, ele tem alguns problemas com o trabalho, tem um problema de sofrimento. Um outro ponto que ele colocou que eu achei interessante é o controle daquilo. Esse processo ocorre de forma controlada, você vai para um lugar, aquele processo de mediunidade acontece, você tem lá suas experiências, visões, e depois aquilo você volta, e aí as coisas estão normais, estão numa condição natural. Aí ele também separou nesse ponto. Então ele traçou, eu não lembro todos os pontos, mas eu achei bem interessante essa forma com que ele colocou, né? De você de conseguir ter alguns parâmetros que você identifica, por exemplo, uma coisa separando da outra. É legal o que ele fala, mas eu fico pensando, mediunidade não gera sofrimento? Então, pelo que ele colocou, se você é médium e você está sofrendo, pode ser que você tenha algum problema. É melhor você investigar. Agora, Discordo. se você... Eu discordo, porque esse sofrimento ele pode ser tanto no momento da incorporação, a história não ser agradável é um sofrimento, principalmente se você é um médium semiconsciente ou consciente. Você, às vezes, encontrar com aquela situação em primeira pessoa não é nem um pouco agradável, por mais libertador que seja a conclusão, não é uma coisa agradável. Uma vez, em um trabalho de mediunidade, eu sabia que a gente ia dar comunicação de crianças, tinham passado, para mim já era estranho dar comunicação de criança, mas beleza, eu fui no fluxo do que estava sendo, e eu não sabia o que ia ser falado. Na hora que chegou o esclarecedor do meu lado e ele subiu o zíper da blusa, eu lembro disso, eu não estava quieto, estava esperando o momento. A hora que ele subiu o zíper da blusa, na hora é como se explodisse, é o que o Paulo falou, aquela história que vem na sua cabeça e de repente fica massacrando ali. A hora que ele subiu o zíper da blusa, me explodiu uma história na cabeça e me veio uma crise de choro violenta, porque na história era um menino que toda vez que ele ouvia o zíper abrindo, ele sabia que ele ia ser estuprado. E aquilo me veio de uma forma, Ulisses. Eu comecei a chorar de uma forma tão intensa ali na hora, mas foi instantâneo. Eu tava tipo, não vai acontecer nada. Cara, acho que eu não vou dar comunicação de nada hoje. E de repente, pau. E veio aquele choro e eu não conseguia parar. Por mais que a hora que acabou a comunicação me desconectei, tudo bem, fiquei bem, voltei para casa tranquilo. Então, mas exatamente esse é o ponto que ele colocou. Mas é diferente de incorporação. Isso aí você está dando transporte. É como, tipo, passou um egum, a questão que ele colocou, passou, que não eu é achei interessante... quando a gente fala de entidade, tipo um Exu, uma pombagira. Sim. Está sempre em trabalho. Quando você está em mediunidade, tá dando transporte para a galera e resolvendo os problemas. Aí é tenso pra caramba. Já tem histórias horríveis, porque assim, geralmente esses caras morreram de uma forma terrível e tiveram uma vida terrível, né? Então o médium sofre também. É que lá no centro que eu trabalhei um tempo não tinha essa diferenciação, né? Era kardecista, ele não tinha dentro de centro espírita no geral, não importa a mensagem, você está incorporando. Exato. É um linguajar que varia bastante em relação a Umbanda e Candomblé, por exemplo. Mas o ponto que você colocou, André, é justamente o que ele mesmo disse, por exemplo. Você foi lá, você teve essa passagem, pode acontecer, normal. Mas não é uma coisa de sofrimento contínuo. A impressão que ele deu é que aquele processo para a pessoa é algo que é um sofrimento.
Esse foi o ponto que ele colocou. Aquilo ali, por exemplo, o processo dela incorporar traz sofrimento para ela sempre, como se fosse algo... Entendi. Né? E não é o caso, por exemplo, é uma situação que você lidou ali com alguém que tinha um problema, e claro, é normal, né? Nós somos humanos. Mas não que esse processo seja algo doloroso e prejudicial, foi prejudicial para você. Apontando isso que... Só um instantinho, André, só Vai lá, para vai lá. acrescentar um pouquinho em relação ao que o Ulisses comentou, né? Eu conheço alguns casos de pessoas que informavam que tinham uma mediunidade e tudo mais, só que a mediunidade, de fato, para elas era um tormento, porque elas viam coisas que elas não queriam ver, Isso. e aí vem Nesse caso, o problema que ele colocou. Quando a mediunidade se torna algo problemático para a pessoa, aquilo não é desejado. A pessoa tem aquela condição de forma não desejada, ela não está procurando aquilo. E aquilo vem, acontece, aí sim. Veja, ele não, deixando bem claro, né? Ele não disse que a regra é essa, ele disse que tinha que analisar caso a caso. Mas ele falou, de forma geral, né, alguns parâmetros que dá para você perceber o que pode ser algo que é uma patologia, alguma coisa de uma mediunidade, são essas características, pode ajudar você a identificar no primeiro momento. Eu vou trazer, Ulisses, uma outra questão, além da esquizofrenia, doenças relacionadas ao ego, ou, por exemplo, no caso de uma psicopatia que é um pouco mais grave, o quanto que você pode dissimular uma situação, o quanto você pode fingir uma incorporação, você vai se tornar o mais fucking top do centro, você vai ser, sei lá, cara, o Chico Xavier do seu centro, você vai virar estrela por uma questão de vaidade, né? E às vezes é uma dissimulação. Também é uma doença psicológica, também está relacionada. Por isso que antigamente tinha os testes, né? Aí o cara tinha que tomar azeite de dendê, passar no fogo. Eu sei que a maioria dos testes não usa mais isso, mas era um jeito justamente de tirar o ego desses camaradas que estavam fingindo. Cara, Passava terreiro... fio elétrico. Então, pô, tem várias histórias para justamente tirar esses charlatães da rodada. Só complementando uma outra coisa que eu acho que o Vinícius falou, um monte de gente que começa da mediunidade também, às vezes o cara começa aterrorizado, porque o cara fala assim, pô, eu era moleque, tinha, sei lá, 10 anos e acordava que tinha um vulto, um bicho na minha cama. E, pô, histórias que eu escutei assim. Então, geralmente não é um começo muito legal enquanto a pessoa não treina aquilo, né? Então, só pontuando isso daí. Eu vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente para a galera. Eu vou fugir um pouquinho do tema incorporação, porque a magia cerimonial, até onde eu aprendi, não incorpora, né? Mas sim a comunicação direta com os espíritos, né? Como saber se são vozes na minha cabeça ou se realmente, de fato, eu estou falando com uma entidade? Na magia cerimonial, eu costumo instruir aos meus que existe uma diferença muito simples entre só você imagina ou as coisas acontecem. Se o espírito fala algo que vai acontecer para você e acontece, ótimo, então é verificável. Se não é verificável a informação, ela pode ser validada? Não pode ser validada. Então, deve ser desprezada praticamente. Então, sempre eu falo para os meus alunos o seguinte, quando você fala com o espírito, ele fala que tal coisa vai acontecer e acontece. Você não tinha como prever tal acontecimento, né? Não logicamente falando. Então, se isso se manifesta no mundo físico e real, então a gente pode considerar que você não está falando com vozes da sua cabeça. Agora, se, contudo, você fala, as coisas simplesmente não acontecem, então, ou você está falando com um espírito zombeteiro, que é muito provável no começo, ou você simplesmente está falando com vozes da sua cabeça, está viajando na maionese e precisa rever as suas práticas. Então, a gente costuma fazer isso dessa maneira. Sabe, putz, eu vou tacar vinagre na sua sopa, cara, também. Hoje eu tô brincando de Scully. E se o espírito que... Vamos colocar assim, primeiro, o teste é legal, né? Será que se o que ele falou se confirma na sequência?
é válido. Confirme 3 vezes seguidas, né? Valide isso em 3 vias protocoladas. Nunca é uma única vez, André. Nunca é Não, uma única vez. É constante. Eu digo, sabe por quê? Dependendo da informação que chega, o quanto que isso pode ser manipulável depois ou transformar a sua consciência para viabilizar que aquela situação que foi te dita se confirme depois. Então, por mais que conscientemente eu não queira, às vezes inconscientemente eu manifesto isso. E se depois de manifesto, é aquele negócio do quanto que eu vou ler o tarô e ler o que eu quero. Eu vou ouvir o que eu quero, né? E será que você não está sendo tendencioso? Então é difícil fazer essa análise, né? A questão que eu coloco difícil. aqui, André, e foge do que você está falando, é quando é factual. Por exemplo, você pede uma informação para o espírito. Você não tem, por exemplo, nunca teve acesso a determinado livro, não sei o que, ele fala, ó, tal informação está em tal livro. Legal. Página tal. Tipo assim, isso é muito específico para você nunca pegou um livro, não sei o que, você obter essa informação. Ou então, olha, vai acontecer X e Y coisa, específica e clara, não é nada subjetivo. Ok. Então, por quê? Porque na magia cerimonial, uma coisa que nós recebemos, isso vem lá da Bíblia, né, é fazer prova dos espíritos. A gente tem que ter certeza se o que a gente está falando é algo subjetivo ou se a gente realmente está especificamente, de maneira muito clara e objetiva, falando com um espírito. E a gente costuma falar, até que você se acostume, você deve fazer esse tipo de teste toda evocação. E os pedidos têm que ser pedidos específicos e claros e objetivos para que não haja erro de interpretação. Então, na magia cerimonial, a gente é o cético olhando para o espírito e falando, será mesmo que esse cara é um espírito? Ou será que eu estou viajando? Entendeu? Então, é sempre muito claro, assim. E constante. Não é uma coisa que, eu falo com espíritos e pronto. Não, para mim validar cada evento, eu preciso comprová-lo. Mas aí, então, a gente não entra na questão de saúde. Se você tem essa validação, perfeito, show de bola. Né? O problema é quando você não tem essa validação. Você tem a validação tranquilaço. O espírito chegou com 3 vias, carimbado em todos os lugares que ele passou e te entregar o documento. Cara, show de bola. O problema é resolvido. O problema é quando não tem. Né? O problema é quando não tem. Aí que o negócio fica esquisito. Né? E outro dia... Pode falar. Porque é aquela coisa, quando o espírito vem com muito papinho subjetivo para nós, da nossa prática, que é Goécia, ou Enochiano, ou qualquer outro sistema de evocação cerimonial, eu, por exemplo, não tenho paciência. O espírito vem, começa a falar, eu falo, tá, não me compete tal situação, não tem como comprovar isso daí, não vai me acrescentar, me desculpa, então podemos retornar ao assunto? Tipo, porque é deselegante perante os espíritos? Pode até ser considerado deselegante, mas é aquela coisa, eu não estou ali para ficar de papinho com o espírito. Sim. Né? Eu não chamei ninguém para tomar um chá na minha casa. Então, basicamente, o que nós fazemos é isso, buscar a comprovação sempre. Eu acho que isso é fundamental para qualquer praticante que está buscando magia cerimonial. Não estou falando de Umbanda, não estou falando de Candomblé, não estou falando de práticas afro, tá? Vamos deixar bem claro. Você está falando com o espírito de Umbanda, respeita. Siga as regras da Umbanda. Se está falando com o espírito de Candomblé, respeita. Siga as regras do Candomblé. Se está falando com o espírito que apareceu na bruxaria, respeita. Siga as regras da bruxaria. Né? Eu estou falando da maneira com que eu vejo e fui ensinado a trabalhar com os espíritos dentro da magia cerimonial. Né? É muito específico. Porque não daqui a pouco o pessoal já está me crucificando aí porque falei, Robson desrespeita os espíritos, não acredita nos espíritos. E, de fato, eu não fui ensinado a acreditar, eu fui ensinado a questionar e verificar. Mesmo porque não tem incorporação, né? Você vai chamar ele no triângulo e tá separado ali, não tem o contato, é puramente uma conversa, né?
quando não tem algum efeito físico. E é diferente de você chamar para dentro e geralmente quando o cara tenta fazer isso da Goécia ou Nenoquiano, o cara sempre se dá mal. Dentro disso, por exemplo, quando eu vou fazer incorporação em centro universalista, eu, na verdade, não incorporo, eu me projeto e converso com a entidade que tiver que ser, e aí eu trago a mensagem. Mas eu levantei a mãozinha, agora que finalmente chegou a minha vez, né? Eu vou resgatar uma coisa que o Ulisses trouxe e que o André começou a pincelar também, que é uma coisa mais low. A gente sai dessa questão de incorporação, a gente sai da questão da esquizofrenia, né? Entrar mais em coisas pequenas dentro da questão da saúde mental mesmo que nós temos, porque muitas das vezes a gente vai encontrar pessoas, e quase todo mundo é assim, que tem algum trauma, tem alguma coisa que está guardada dentro de si, né? Que ao longo da sua vida alguma coisa mexeu com você e você, como uma forma adaptativa, passou a assumir determinada personalidade, você passou a assumir uma determinada característica para lidar com aquilo porque você não conseguiu lidar. Então, muitas pessoas têm determinados gatilhos e quando a gente chega no cenário ocultista, que é um cenário que tem um viés muito subjetivo, várias dessas pessoas acabam extrapolando dessa forma, né? Várias dessas pessoas, não vou nem chegar ao ponto de uma mitomania, por exemplo, a pessoa que se acha o avatar, mas a gente encontra muita gente que beira, chega ali, né? Que se você empurrar um pouquinho mais, ele chega, né? E como é que a gente trabalha com isso? Assim, tudo bem, eu cursei psicanálise, mas do seu ponto de vista, André, como é que a gente começa a perceber essas coisas? Porque, para mim, por exemplo, lá no Pedra de Afiar, a gente sempre fala, né? Você tem que se lapidar, você tem que trabalhar em você mesmo. A jornada espiritual, né? A jornada é para dentro e você vai ver coisas que às vezes você não quer ver. Só que no cenário esotérico a gente conhece um monte de gente que, na verdade, não quer ver, finge que vê, bota uma roupagem trabalhando como você vê, e começa a soltar mensagens, vamos botar entre aspas, edificantes ou estimulantes, mas que, na verdade, visam esconder os seus próprios defeitos, né? Então, a gente fala que, por exemplo, em terapia você só trata o que é problema, né? Só procura médico quem está doente. Se um cara desse que é ególatra, né? Egocêntrico, enfim, qualquer outro termo, não identifica esse problema, não tem como mudar isso. Porque se ele não vê como é um problema... Eu falo que na bruxaria, por exemplo, chega muita gente machucada. A bruxaria é uma prática de religião, uma espiritualidade marginal. Muita gente que chega na bruxaria é porque já pastou muito em outras religiões, no círculo social. Então, você encontra muita gente que viveu à margem da sociedade em muitos aspectos. E quando você chega na bruxaria, por exemplo, você não vai sofrer muito preconceito. Isso se sofrer. Então, você é acolhido. Quando você é acolhido, você é aceito. Então, aquilo que era machucado, o pessoal fala, olha, você está machucado aqui, não tem problema, aqui está todo mundo machucado, é uma enfermaria, entra. Né? E a pessoa se acomoda, ela se sente à vontade ali. Só que essa espiritualidade, ela vai te empoderando de alguma forma, você se sente acolhido. Então, eu não respondo como indivíduo, eu respondo como grupo. Nós, bruxos, eu defendo a minha identidade como nós, que é uma identidade coletiva. Aquilo pode te empoderar, aquilo pode te trazer vaidade, você se torna, de repente, um sacerdote, né? Você pode se tornar um sumo sacerdote, você pode se tornar, sei lá, um alto sacerdote, dependendo de onde você estiver, você pode coordenar um clã, você pode coordenar um coven, você pode se tornar alguém importante, às vezes dentro de uma estrutura hierárquica pequena, de 13 pessoas, mas que seja. Até certo ponto isso é saudável, porque isso devolve uma identidade, te dá uma proteção, te dá, às vezes, uma sensação de família, te dá referências, pode ser bacana. O problema é quando extrapola, né? Aí a gente vê se tornando líderes religiosos patológicos, se percebe isso de fácil. Do meu jeito e pronto, né? Vira uma ditadura, a espiritualidade vira uma ditadura.
né? A gente não precisa ir muito longe para ver pessoas dessa maneira, né? Talvez a gente conheça essas pessoas em primeira pessoa. A gente não precisa, é amigo de um amigo. Não, você conhece uma pessoa assim, né? Que dá uma viajada um pouco a mais do que deveria. E às vezes não é nenhuma mitomania, às vezes é uma forma da pessoa se assegurar de alguma coisa. É o Naldo Bene do ocultismo, né? O cara, ele aumenta, mas aumenta muito a história dele ali, né? E isso manipula pessoas, isso traz valores, massageia o ego, fortalece uma identidade fragilizada. Se essa pessoa não identifica que isso é um problema, não se trata, né? O problema é que existem pessoas, às vezes, mais fragilizadas e mais machucadas, que reforçam esse comportamento, né? Então, eu me elejo líder e vou procurar só o pessoal que está só o cacareco para me manter no alto, né? Manter meu ego lá infladão e a minha megalomania bem exercitada. É problemático. E aí você vê crenças, grupos, enfim, um monte de coisa adoecida por aí. É que, no final das contas, uma prática ocultista ou religiosa mesmo, que teria o poder de ajudar essas pessoas, no final das contas, acaba aumentando determinadas coisas que ela possui em função da própria estrutura subjetiva que a gente acaba adotando, né? E aí conversa um Sim. pouco também com uma live que a gente fez, né, do que o ocultismo se protege, né? Ele se defende justamente desses mecanismos. Ele vai criando camadas ali dentro, só que quem está de fora não sabe se aquela pessoa, na verdade, é um grande ególatra, né? E acha que só a forma dele é correta e não existem outras formas que não sejam corretas, ou se ele de fato é um bom ocultista, ou se na verdade ele é só uma pessoa que está muito doente e usa o cenário esotérico como uma capa para esconder as suas questões. Às vezes eu fico pensando se não é um grupo de adolescente que não amadureceu, que se identifica com a mesma coisa, né? Tá passando por aquele momento em que você rejeita a sua família para eleger a sua família de identificação. Todo mundo se veste igual, todo mundo fala a mesma língua, ouve a mesma banda, veste a mesma camiseta, tem o mesmo cabelo colorido, e todo mundo fica feliz dessa maneira, né? Às vezes é uma necessidade de identificação e que acaba suprimindo, acaba afogando o indivíduo para dar vida ao coletivo, né? Eu posso fazer um questionamento para todos da mesa? Até onde vocês consideram válido alguém que tenha qualquer tipo de distúrbio mental procurar praticar o ocultismo? Pô, excelente questão Era a essa, né? pergunta que eu ia fazer. Então baixa a mão. É uma excelente questão, porque tem muita gente que começa nessa, né? O cara vem e fala: eu tô querendo aprender magia dos Grimório para evocar os Goécio, mas aí eu tô aqui tomando 5 remédios tarja preta de esquizofrenia, não sei o que lá, né? O que eu faço? E, cara, é uma bronca, cara. A gente sempre fala assim: não faça, porque é um problema. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa primeiro, depois eu comento. Mas eu geralmente empurro para a Priscila responder essa pergunta, porque eu falo assim, cara, eu não vou me meter. Ela faz a terapia, ajuda a galera, porque se o cara já está com problema, já está tomando tarja preta, já está mais para lá do que para cá, a magia só vai multiplicar, né? A Pri costuma falar que a magia multiplica. Então, se você está fazendo prosperidade, ela faz o caminho da prosperidade. Agora, se você está indo para o buraco, ela só vai te empurrar para o buraco mais rápido. Rodrigo, você que está com a mão levantada, comenta você, depois a gente cada um dá a sua opinião para não. É isso que eu ia falar também. Como é a tua fila? Porque eu ia ler também as perguntas aqui do chat, que tem muita coisa legal aqui, que vai voltar lá no início, mas basicamente assim, a opinião que eu tenho, geralmente entra muita gente, e como o ocultismo se protege, eles acabam ficando em algumas dessas camadas que a gente falou nessa última live. Isso quando, na maior parte das vezes, desiste, né? Porque o ocultismo, de uma certa forma, exige uma certa disciplina, um certo estudo, que uma pessoa,
aí tem o André e o Paulo que pode falar se eu estou errado, esse tipo de remédio vai Exigem atrapalhar. certas questões, né? Se você quer levar um ocultismo sério, ele é exigente. Se você quer levar um ocultismo chulé, qualquer coisa serve, né? Aí fica nas camadas externas, entendeu? O ocultismo chulé fica na camada externa. Mas eu acho que esses remédios acabam atrapalhando os estudos da pessoa, acaba atrapalhando a convivência, acaba atrapalhando. Então, ele acaba passando e indo. Mas tem aqueles que ficam e transforma, acaba assim, legalizando a loucura da pessoa. Lá no Pedra, vídeo sim, outro também, a gente recomenda a pessoa a procurar, a fazer um acompanhamento com um psicólogo. A partir do psicólogo, a gente sempre recomenda isso. A gente tem nossos grupos de estudo, a gente fala, nós temos os nossos grupos de estudos, mas isso não afasta a necessidade de você fazer uma boa terapia. Não é uma terapia... Mas terapia está bem abaixo de um cara que está com problema psiquiátrico. Sim, sim. Terapia todo mundo tem que fazer, cara. Eu faço, minha esposa faz, todo mundo que é sério na parada tem que fazer. Precisa. Nem quem nem é mago, né, cara? Eu acho que é um negócio que o ser humano deveria fazer. É porque tem muita gente que tem questões psiquiátricas que se consulta com um psiquiatra, mas não faz terapia também, né? Eu vejo que é uma coisa que deve andar de mãos dadas, porque um vai tratar sintomas, vai te dar remédio, vai fazer uma série de coisas, e se você tem um bom psiquiatra, né? A minha tia, por exemplo, é psiquiatra aí em São Paulo, e ela faz análise com os pacientes, ela faz um sério trabalho, e ela evita ao máximo passar remédio, mas em alguns casos ela fala, não, você precisa de remédio. Mas tem muita gente que eu conheço que se consulta com um psiquiatra que ele vai lá só para ele dar a receita para comprar o remedinho para ficar tomando. Zolpidem. Zolpidem, né? Zolpidem. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, sinceramente, eu tenho muita ressalva em relação a isso, porque para mim, antes do empoderamento, por exemplo, é uma coisa que é pessoal, né? Eu posso estar completamente errado, mas é uma coisa que eu sigo, e quem vem estudar comigo no Pedra de Afiar, por exemplo, a gente fala sobre isso. Antes de mais nada, você tem que se lapidar, você tem que olhar para dentro de você. Quer aprender prática? Pô, prática é muito legal, a gente trabalha prática, a gente faz ritual, a gente tem uma série de coisas. Mas antes a gente vai passar um tempo aqui olhando para a gente, para tentar entender os nossos pontos e buscar auxílio com um psicólogo. E aí depois você vai fazer uma prática para evitar justamente isso que o Marcelo comentou que a Pri fala, né? Porque se você está muito zoado, você vai pegar uma prática, você vai fazer, a probabilidade de dar erro é de 487%. Você vai se ferrar ali dentro e vai zoar muito mais a sua vida. E dependendo da pessoa, é muito difícil voltar. Na menor das hipóteses, se você se frustra, se é uma pessoa fragilizada e não deu certo, você se frustra, vai aumentar sua angústia, vai aumentar sua frustração, sua depressão. Na menor das hipóteses, isso pode te fragilizar ainda mais do que te ajudar, né? No mínimo. Imagina o que pode dar de errado, né? Antes de eu falar alguma coisa, deixa o pessoal falar. Deixa eu colocar um ponto. Isso é bastante comum no grupo de Enochiano, né? As pessoas perguntarem a respeito disso, né? Se tem algum problema, se tem algum perigo, né? E eu também, da mesma forma com que o Marcelo falou, o Robson também sabe disso, a gente sempre fala, é a questão da saúde mental antes de você se aventurar por um tipo de prática como essa. Porque a questão é que aquilo pode te trazer um transtorno. Se a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de fobia, porque o negócio não é brincadeira, né? Você vai fazer um ritual, alguma coisa para fazer algo de um outro mundo, de um outro universo se manifestar ali na tua frente, que você vai poder ouvir, você vai poder ver, pode acontecer imprevisível o que vai acontecer naquele momento ali. Se a pessoa não tiver com as suas faculdades mentais em dia, não tiver com uma saúde mental equilibrada, a chance disso ir por um lado negativo e a pessoa passar a pirada ali para frente, ela é muito grande.
né? Eu acredito nisso, né? Imagino que seja isso. Então, sempre quando alguém procura, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: como é que você está? Você está equilibrado? Está tudo certinho? Não, então, vai lá e faça. Caso contrário, se cuida primeiro, procura ajuda, porque isso aqui não vai isso aqui não é o que vai te resolver os teus problemas, vai simplesmente piorar. E esse ponto é interessante, só para concluir. No caso, por exemplo, né, eu faço parte lá da tradicional ordem martinista, e dentro do martinismo existem, em algumas ordens martinistas, a prática de teurgia. Mas a Tom, por exemplo, ela não entra com essas práticas. E até a primeira coisa que você ouve quando você entra na Tom é que é perigoso você mexer com teurgia. Seja trabalhar com anjo, seja trabalhar com daimon, com demônio, seja lá o que for, é algo perigoso, porque uma vez que você abre uma porta, você não sabe o que pode aparecer ali na tua frente, e aquilo pode, sim, ser perigoso para você. Posso? Só fazer o adendo lá que eu ia fazer em relação ao Ulisses, né? Acrescentando uma coisa que ele falou, né? Procura saber se você está bem, mas seja sincero com você. Não acha assim, não, eu quero tanto fazer essa prática, eu quero tanto fazer esse ritual, que não, eu vou e dou conta. Não, seja sincero. Analisa se você está bem de verdade, se você naquele momento você está em condição de mexer em uma coisa com que você nunca mexeu na vida. Esse é o grande conselho que quem precisa escutar nunca escuta, né? E eu digo mais, não seja sincero com você mesmo, não. Não seja sincero com você mesmo, não. Procure um psicólogo primeiro, para ele avaliar se você está bom. Porque fazer essa análise de ser sincero com você mesmo, eu acho que principalmente quando você é muito jovem e está chegando para estudar magia, entrar em contato com bruxaria, às vezes você não tem nem noção de quem você é direito. Acho que o André congelou. E mas assim, isso é um ponto importante. André congelou. A questão da maior de idade, né, para você mexer com essas coisas que já ajuda um pouco, né? Até que porque é comum também uma você coisa ter que as crianças, pessoas adolescentes querendo trabalhar com isso. Até porque Rodrigo, também uma fala aí, coisa pelo que amor de pouca Deus, gente cara, tá com essa sabe. mãozinha aí, a gente só cortando. Não sabe? O seu cérebro ele para de se formar por volta dos 25 anos. Então você ainda está em processo de construção de estabelecimento da sua mente até os 25 anos. Então é bom você prestar atenção nisso também, para você começar a se enveredar por determinadas coisas. Senão é possível que dê ruim. E a chance de dar ruim é muito grande. Uma coisa que eu quero só comentar, e aí passo para o Rodrigo, eu vou cortar também, Rodrigo, desculpa. É o seguinte, magia cerimonial, principalmente evocação, não é ambulatório. O André disse que a bruxaria é ambulatório. Ótimo. Tá com problema? Corre lá, você vai ter apoio. Corre para uma casa de umbanda e você vai ter um pai de santo para te apoiar ali, para te conversar com você. Corre para um grupo que tenha uma orientação. A prática da evocação mágica, ela é solitária na maior parte das vezes e os espíritos não são amparadores. Tá? Eles não estão ali para te ajudar e eles não querem o seu bem na maior parte das vezes. Eles estão um pouco se lixando para você. Então, entenda isso. Não é porque é prática mágica ocultista que é tudo igual. Não é. É diferente. Evocação é uma das práticas mais perigosas que você pode praticar dentro do ocultismo. Porque, afinal, você vai estar entrando em contato com uma força que você nem sabe o que é. Então, não. Se você tem problemas mentais, sério mesmo, qualquer um que seja, corre. Sai disso. Não vai para evocação. Vai lá, Rodrigo. Assim, primeira coisa, quem está vendo isso no YouTube está perdendo o chat aqui, que está assim, bem agitado. Então, você pode comentar aqui no YouTube, aqui embaixo, tá? A gente vai respondendo lá, a gente vai participando. E eu estou lendo aqui uma participação do Michael L.C. Araújo, ou Michael L.C. Araújo. Tem um monte de mensagem que eu ainda não vi, mas aqui está lá no início, quando o Paulo fez algum comentário. Então, Paulo,
Acho interessante ver esse ponto que apontou. Apesar da psicologia ter uma visão, há também a tradução moderna xamânica, em Carlos Castaneda, por exemplo. O que está entre o xamã e o delírio da loucura é que aquele que delira afunda no oceano e o xamã está sobre sua deriva, remando ou nadando. Pergunta: o que percebem sobre pessoas que sofrem violência extrema ou foram violentos contra alguma pessoa ou animal e entra no frenesi da loucura esquizofrênica? Algo desse tipo de loucura danosa ligada às cascas da morte ou anjos caídos? E aí, Paulo? São todas as perguntas para mim? Deixa eu só pegar Todo mundo aquela. vai responder, mas ele citou você. Não, para mim ele citou a questão do Castanheda, Aí, né? Que de fato é. Porque o comentário que eu tinha feito dentro do comentário do André sobre o ponto de vista da onde está sendo analisado, né? De uma maneira geral, a psicologia ela aborda muito um pensamento materialista dentro de uma linha cientificista, embora não necessariamente a psicologia seja baseada em estudos científicos. Você vai ter áreas que não necessariamente seguem esse caminho, até porque dificilmente você encontra dentro de faculdades de psicologia no Brasil, né? Você até encontra, mas nem sempre você encontra estudo de estatística, de análise, de uma série de coisas que seria interessante para a gente desenvolver esse tipo de pensamento. Mas é claro que existe muita gente da área de psicologia que também aborda uma visão mais espiritualista, nem que seja seguindo um caminho tipo de um Heidegger da vida, que você vai estabelecer que a religiosidade ela existe, ela é um aspecto importante para um determinado indivíduo, e por isso o psicólogo não deve ignorá-lo, mas também compreendê-lo na sua totalidade, e compreendê-lo na sua totalidade também é compreender esse seu lado, essa sua faceta espiritual, né? Esse homo espiritual. Né? E, de fato, dentro do comentário dele, essa diferenciação entre o que o Castanheda traz de o xamã e o delírio da loucura, justamente é como você se coloca dessa forma. Como o próprio Marcelo colocou, o André também, se você consegue se diferenciar, se você consegue perceber um distanciamento, saber que aquilo em uma certa análise não é você, mas é uma coisa de fora, você está sendo aquele xamã. É como acontece, por exemplo, eu sempre tive visões, mas sempre fiquei quietinho na minha. Eu falei, pô, eu tenho que me analisar para poder saber se eu estou tendo uma visão esquizofrênica, se eu estou viajando, ou se é alguma coisa. Mas a partir do ponto onde eu começo a encontrar determinadas pessoas que descrevem estar vendo coisas que eu estou vendo e eu não falei para ninguém, aí você começa a perceber que existe algo de diferente naquela visão e não é apenas um fruto da minha imaginação, porque não necessariamente essa visão está relacionada a um contexto no qual a gente se encontra. Às vezes é uma pessoa que está andando na rua comigo há um tempão, eu entro num determinado lugar e a pessoa fala, tem fulano aqui com uma pessoa assim, assim, assim com você. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Vida que segue. Esse, aparentemente, nesse momento, não é um embuste. Tem uma outra pergunta dele aqui. Ele fez um monte de perguntas, um monte. Aí, assim, eu Ele vou colocou colocar só pontos mais uma aqui, muito tá? bons também. Vamos ver se aparece aqui para vocês. Ele colocou, vocês estão vendo aqui a imagem? Ainda não. Não? Ainda não. É porque minha internet congelou aqui. Tá vendo agora? Sim, sim. Beleza. Ele fez essa imagem aqui e tem uma pergunta, só que agora o chat sumiu para mim. Então, deixa eu parar aqui primeiro. Última pergunta.
Só que depois dessa última pergunta tem umas 300. Tem como eu enviar uma imagem de esquema aqui para vocês pelo chat. Nela dá para compreender onde está a energia psíquica do eu e para onde vai o eu fragmentado ao passar para a esquizofrenia baseado nos estudos de Jung, que é justamente essa imagem aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Aí eu posto a imagem de novo para vocês comentarem. Eu só ia comentar aquela história que o próprio Michel colocou aqui do xamã e da esquizofrenia, né? Que é exatamente mais ou menos aquilo que eu comentei, né? Que eu trouxe lá do outro convidado que falou com a gente, né? A diferença do xamã para a questão é que um está surfando na onda e o outro está afundado na mágoa, na dor, né? Acho que vai bem de encontro com aquilo que foi falado. Pode mostrar aí, cara. A imagem, né? Então, essa aqui é a imagem que ele, segundo Jung, estão vendo aí agora? Aí tem os traumas, imagens, complexos e personas, linguagem primeiro, e isso aqui, esquizofrenia está para cá. É uma loucura aqui do Jung, do self, dessas coisas todas. Quer comentar, André, Paulo? Cara, eu não sou junguiano, cara. Para analisar essa imagem, acho que eu faria um voo de galinha, que eu não conseguiria sustentar qualquer coisa com muita profundidade. Então, eu prefiro não falar abobrinha. Eu fiquei curioso, queria saber um pouco mais. Paulo? A imagem parece ser bem interessante, mas seria legal dar uma estudada melhor nela. Mas, de fato, pelo que eu entendi aqui da imagem, né, porque coisa o Michel coloca essa informação para a gente depois. Ele vai fazer a diferenciação aqui entre o eu e o self, e existem pontos... Michel, seu microfone está aberto, está dando retorno. Obrigado. Entre eu e o self, e ele percebe aqui pelo menos 4 pontos de interação desse eu. O lado cognitivo, onde ele vai refletir sobre a sua identidade, as suas máscaras sociais, né? A máscara que ele coloca tanto para se proteger do meio como para se adaptar ao meio, e de certa forma tem uma função relativamente parecida. Ele vai trazer as barreiras dele em direção à esquizofrenia. Tem um relato aqui da intervenção terapêutica, que tem uma fumacinha saindo aqui embaixo. Eu presumo que aquela fumacinha ali seja lidando com os traumas e você depurando a sua percepção. E tem esse profundo, essa troca, né, que eu coloquei como aprofundar em relação ao seu self, né, o seu eu superior, de fato. E ele vai passar por todas essas camadas, né, que são os traumas sublimados, traumas primários, linguagem, né, a nossa sombra, né, o inconsciente coletivo e uma série de coisas que vai permear fumacinha maconha vai permear essa troca em relação ao eu, né? Como o próprio André colocou também, eu não sigo a linha do Jung, né? Eu não atendo, né? Justamente eu estudei, mas só para ter conhecimento mesmo, não para clinicar. Respeito muito quem trabalha em clínica, mas não é algo para mim. Mas aparentemente ele vai abordar essa questão, vamos colocar esses eternos conflitos, essas trocas que o nosso eu, que ilusoriamente nós acreditamos ser, tem em relação a uma série de coisas, né? Essas influências que a todo instante nós estamos tentando nos adaptar ao meio, mas ao mesmo tempo nos aprofundar dentro de si para tentar realizar essa individuação, que por acaso é muito difícil, né? Você conseguir abraçar sua sombra, você conseguir romper os seus traumas, olhar para dentro de si, é justamente esse caminho que, para mim, é o caminho do magista, né? Você conseguir realizar essa... Fala, André.
Você falou um negócio interessante, né? Em busca do seu self, em busca da individuação, abraçar a sua sombra é o caminho do magista. E aí vem uma pergunta que eu acho que eu e o Ulisses, a gente até entrou nessas questões essas semanas aí. Qual que é o objetivo? Por que a gente começa a fazer magia? O que desperta em cada pessoa? Magia não importa qual tipo. Não importa se é cerimonial, se é wicciana, se é folclórica, natural. Por que a gente procura fazer magia? O que a gente está buscando? Porque, assim, eu até me desencontrei com o Ulisses em algum momento, porque eu estava tentando ir para um lado e a gente acabou indo para outro. Mas eu fico pensando que a gente faz magia para, primeiro, algumas pessoas, pelo mesmo motivo que a gente vai para o centro espírita, ou pelo amor ou pela dor. Ou porque a gente está querendo entrar em contato com o que é sagrado, seja ele sua consciência, seja uma entidade, qualquer coisa do tipo, ou porque a gente quer aliviar alguma angústia, seja ela física, mental, emocional, espiritual. A gente quer ter contato com um pouco mais de leveza na vida, a gente quer entrar em contato com aquilo que faz bem para a gente. Freudianamente falando, a gente pode falar do princípio do prazer, né? Estamos sempre em busca do prazer em algum momento. Será que então a gente pratica magia simplesmente? Quando eu falo prazer, não é para prazer sexual, por citar Freud, vai parecer que é isso, né? Mas será que nós estamos tentando, praticando magia, limpar esse caminho de dor e de angústia? Será que a gente está tendo todo esse trabalho para para ter esse contato com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida? Será que se nós não tivéssemos angústias e dores, nós iríamos para a magia? Será que nós não tivéssemos angústias e dores, Deus seria necessário? Qualquer Deus, né? Será que a Mas gente... você está falando de curar angústia indo para magia, é tipo falar que vai entrar na maçonaria para ficar rico, né, cara? Cara, a Exatamente. magia só dá dor de cabeça, mano. Só problema, cara. Exatamente. Rodrigo, Deixa eu fecha a só janela cortar para aqui o voltar Ulisses normal. e o Paulo, porque quem trouxe essa imagem foi o Michel. E ele está aqui entre nós. Ele é psicólogo também. Nós temos aí o Paulo, psicólogo, o André, psicólogo. Aí Eu você não quer sou falar sobre psicólogo, essa? não. Eu estudei psicanálise, eu não sou É psicólogo. a mesma coisa. Para mim é tudo a mesma coisa. Tira a Você quer falar imagem, alguma Rodrigo. coisa? Hã? Tira a imagem. Eu vou tirar aqui. Mas só pegando ali um gancho na questão do André, eu acho que essa busca, por isso, ela está mais na questão de você buscar respostas, que eu acho que é o que, pelo menos é o que foi o que me trouxe a isso, é aquela questão que você tem uma série de interrogações dentro de você e aquilo te, vamos dizer assim, de uma forma, aquilo te corrói. Você fala, eu quero saber como essas coisas funcionam. O que é isso? Da onde isso vem? Eu acho que esse é o primeiro impulso que faz você ir procurar essas respostas. Mas é aí que tá. O ter a dúvida gera angústia. Eu preciso descobrir a resposta. Sim, E quando eu tenho a mas isso é resposta, natural. eu tenho um clique de prazer. De prazer, Né? com certeza. E aí a gente vicia nesse prazer e a gente vai buscar mais angústias para buscar mais prazeres. E ela é, de certa forma, ela não é, por mais que você busque e você encontre algumas respostas, vão aparecer novas dúvidas. Então é algo que você vai ficar naquele sentimento melancólico para o resto da vida. Porque a partir do momento, se você achar que você não tem mais dúvida de nada, aí tem um problema. Então aí a gente volta naquilo que foi dito lá atrás. Falou, opa, peraí, então o cara está se achando que o cara é a última bolacha do pacote, que ele já sabe tudo, né? E eu acho que foi onde a gente, na conversa lá, você perguntou, então a ignorância é boa, né? E a falta de conhecimento é um problema? Quando o pessoal fala, né, a ignorância é uma bênção, porque exatamente, você não tem problema quando você acha que sabe tudo, né? Você é um ignorante achando que sabe tudo. É isso aí.
Fazendo um comentário sobre essa questão da ignorância e depois tentar dar uma resposta àquela pergunta do André. A ignorância é uma bênção porque você não percebe de onde está vindo a porrada que você está tomando. Então, ela é uma bênção entre aspas, porque porrada você está tomando, você só não sabe de onde vem. E aí, quando você vai se enveredar por um caminho para você estudar, realizar uma autoanálise, você passa a descobrir de onde está vindo essa porrada que está batendo em você, que muitas das vezes ela estava te batendo e você não estava nem prestando atenção, mas ela estava lá gerando sofrimento na sua vida. Mas A para gente, mim, pode. desculpa, Paulo, eu falei, a gente acostuma com a dor, né? É, A gente acostuma com a dor e às vezes a ignorância acaba se tornando uma commodity, se tornando uma coisa comum na nossa vida. É porque a gente tem ganho secundário, e esses ganhos secundários são fundamentais para a gente se manter na nossa zona de desconforto aceitável, né? Mas respondendo a sua pergunta, por que a gente envereda para o ocultismo? Eu, sinceramente, acho que é só uma causa. Numa linguagem junguiana, aproveitando que o Michel trouxe a questão, é você realizar a sua individuação. Mesmo o candango que entra no ocultismo para lançar a bola de fogo e ser o último Saiyajin, para mim, ele está buscando isso. Ele vai passar pelas vias tortas, porque ele não tem consciência ainda que ele está buscando isso, mas ele está buscando ser aquilo que ele acha que ele é. E ele vai tomar porrada nesse caminho para descobrir que ele não é o Saiyajin transformação 14, sei lá qual é a que está hoje em dia. Ele não vai fazer uma Genkidama para vencer o Vegeta, ou o Freeza, ou qualquer outra criatura. E aí ele vai tomar porrada, vai tomar porrada, vai tomar porrada, até que chega um determinado momento em que essa zona de desconforto aceitável passa a não ser mais aceitável. E aí ele vai tentar unir aquela imagem projetada que ele tem de si e ela vai chegar um pouquinho mais próxima do seu self mesmo. Bom, eu vou dizer porque eu nasci numa família de ocultistas, né? Mas vamos colocar o seguinte ponto. Muita gente se frustra com a religião por não encontrar as respostas que elas gostariam lá. Pelo menos elas acham que a resposta não está lá, porque na verdade a resposta está com eles e eles têm que buscar isso em si mesmo, né? Eles têm que compreender isso, é o caminho do autoconhecimento. E o ocultismo fornece uma via, né, para o autoconhecimento, para a reflexão, porque afinal o caminho para o ocultista ele não é tão, como posso dizer, planificado, né? A gente precisa passar por algumas situações um pouco difíceis na vida quando nós somos ocultistas. Nós aceitamos essas ordalhas, né? Então, assim, é importante lembrar que muita gente vem para o ocultismo e procura o ocultismo por comodidade. E esse é o cara que o Paulo estava mencionando, o cara que quer ser o Super Saiyajin 14, né? Só que eu vou dizer, para tristeza de quem está assistindo isso e está pensando em entrar no ocultismo só por comodidade, que, desculpa, o travesseiro aqui é de pedra, né? Então, assim, não tem caminho fácil, né? Não há caminho fácil e a maior parte das pessoas buscam o ocultismo a fim de obter fama, riqueza, mulheres e iates. Aquele velho meme do gato, tipo, mulheres, iates, dinheiro, tipo, mas não é muito bem o que você vai encontrar aqui, não se você for uma pessoa que está buscando algo de verdade, né? Então, assim, o que eu quero deixar claro para as pessoas é que não é um caminho fácil, não, você não vai ficar rico de uma hora para outra, sua alma não vale nada, porque se você pensa em vendê-la, ela já se perdeu, em essência, né? Então, o diabo não quer a sua alma, porque ela já é dele, ele não vai pagar por algo que já é dele. Então, basicamente, o que eu quero deixar para todo mundo entender é que não há caminho fácil e a busca do ocultismo é uma busca prioritariamente que, se não for pautada no autoconhecimento, não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Então, quero deixar isso bem claro, né? É meu ponto de vista. Entendo que tenham outros e respeito todos os pontos de vista aqui expostos dos colegas, né?
Eu só quero dizer que se não for para buscar compreender quem você é e se desenvolver, se lapidar, como diz o Paulo, né? Não vai rolar, gente. E deixa eu dizer outra coisa. Se você não é mestre de si mesmo, das suas vontades, das suas capacidades, quem dirá você vai dominar um espírito para fazer qualquer coisa para você. Você mais vai ser dominado por eles. Pô, com isso, o Robson já fechou aí e a gente já vai agendar um próximo bate-papo sobre ordálias, né? Porque vai ser sensacional. E você que está assistindo a gente aqui, esses botecos agora em 2023, a gente vai fazer mais bate-papo só entre nós. Então já deixa aí nos comentários que assuntos que você quer que a gente converse para a gente já ir agendando aqui e bolando a nossa pauta, né? Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Tema fantástico esse, assim, quando eu levantei minha mão, eu fui o último a levantar, aí o povo foi respondendo minhas perguntas, e aí o Marcelo foi lá e falou, não, lê a pergunta aqui do Michel, que é um psicólogo que estava aqui também, escutando a gente falar desse assunto. Então, assim, fantástico mesmo, recomendo demais você entrar no catarse.me/TDC, você vai poder ajudar o Infância Azul, você vai receber o Hermetismo, aonde tem matérias, deixa eu ver qual que eu vou abrir aqui, do Lorde Afro. Matérias interessantes de pessoas que vão escrevendo por aí, minha luz foi para o espaço. E também você vai fazer parte do grupos de Telegram, e vai poder fazer parte disso aqui, dessa gravação. Então, não se esqueçam de entrar aqui no catarse.me/TDC. Maravilha. Ulisses Massad, considerações finais. Olha, o papo muito bom hoje, acho que isso vai ajudar bastante gente, acho que tem muito... Quem está chegando provavelmente não sabe exatamente o que é o ocultismo, se está querendo entrar por esse caminho, seria interessante essa pessoa ter noção de um pouco do que nós comentamos aqui. E caso você esteja com as suas faculdades mentais em ordem, entre lá no enoquiano.com.br, o patrão está ali do lado agradecendo. Lá nós temos um grupo com uma galera enorme que estuda, pratica e ensina, troca experiências aí a respeito desse tema. Se isso te chamar a atenção, entra lá e vem conversar com a gente. Quase todo mundo é bem-vindo. André Correia, considerações finais. Brincando com o que o Ulisses disse, se a sua faculdade mental não estiver em ordem, a bruxaria é o seu lugar de encontro. Se você quer, né, passear um pouquinho mais pelo assunto, a Conexão Pagã tem lives todas as segundas-feiras às 21 horas, inclusive no Carnaval. A gente tem um Instagram onde a gente posta textos e alguns convites, e né, o Robson falou, todo mundo falou sobre isso, eu acho super interessante, e eu acho que o mais importante é você ter noção da sua consciência antes de tentar acessar a consciência alheia. Então, o caminho da saúde mental é muito importante, independente de magia, né? Não procurem atalhos, não procurem, apesar de fazer a brincadeira, não procurem caminhos mágicos, pois todos os caminhos têm pedra, não existem atalhos para a saúde mental e muito menos para a magia. Beijo para vocês e a gente se vê em breve. Paulo Jacobini, eu já vou aproveitar que eu estou diagramando já o livro do Paulo sobre filosofia para leigos. Então, a galera que quer estudar filosofia, não sabe por onde começar, o Paulo fez um volume, vai ficar um livrinho grandinho, que aí você vai ter todo o beabá, ele vai te pegar pela mão e começar a te ensinar como é que você estuda, né, filosofia. Então, Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, o tema é fundamental, ele serve de base para o estudo esotérico e complementar uma coisa que o Ulisses falou. O Ulisses falou que é uma boa dica para quem está começando, né? Mas também é uma boa dica para quem já está na estrada há um bom tempo, né? Fazer essa autorreflexão, porque às vezes a gente tem pessoas que estão na estrada e ainda não fizeram essa autorreflexão, e ele é fundamental.
E se você quer ajuda para realizar essa autorreflexão, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. A gente tem vídeo lá toda semana, saem 3 vídeos te ajudando a gerar essa autorreflexão. E se você gosta de temas mais desse ponto mental, praticamente toda segunda-feira sai um vídeo sobre burnout, sobre síndrome do impostor, sobre uma série de temas de psicologia, psicanálise e saúde mental, sempre com referência bibliográfica para você também dar uma estudada sobre isso. Fantástico. E vocês que acompanharam a gente, então, até agora, não esquece, segue o canal, dá o like, dá o sininho, porque se a gente depender do YouTube, eles não vão divulgar, porque eles gostam de dancinha e vídeo de 15 minutos. Mas se você curtiu essa entrevista 396 ou 7, a gente está quase chegando no especial de 400. E segue o canal, dá o like, comenta, faz o comentário, né, como o Rodrigo pediu, deixa os temas para a gente pular e chamar a galera, né, os convidados que vocês querem que a gente chame, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.